Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor, depois vamos para a ceia do Senhor. Vamos gravar lá a mensagem. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Pega aí a sua Bíblia, Paulo escrevendo à igreja da Galáxia, aos Gálatas. O capítulo é o número 1, Gálatas 1. O versículo é o versículo 6 ao versículo 9. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, o homem que Deus chamou fora do tempo, né? Eu tenho na minha mente, eu sei que eu sou um homem de Deus, eu posso ter algumas coisas na minha mente que pode ser também colocada pelo Espírito Santo, como também pode ser colocada pela minha própria mente humana. Mas eu tenho na minha mente que quando escolheram Matias para colocar no lugar de Judas, eu tenho em minha mente que eles se precipitaram, né? Eles não aguardaram o que Jesus iria fazer. Porque às vezes nós, como seres humanos, nós queremos ajudar Deus, né? Nós temos essa ideia que podemos fazer alguma coisa para ajudar Deus. Você nem eu podemos ajudar Deus. Tem que deixar Deus fazer o trabalho de Deus, e eu faço o trabalho de homens, e você faz um trabalho de homens, tá bom? Então diz assim em Gálatas 1:6, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo assim: se alguém vier pregar evangelho, ou seja, alguma coisa que ele diz, isso aqui é boas notícias, é notícias novas, mas se for diferente daquilo que Paulo falou, Paulo ele cortou logo essa nova notícia, né? Porque a palavra evangelho quer dizer boas notícias, novas notícias. Então há muita gente trazendo notícias novas, que a igreja ela se deixa levar por notícias novas, né? Tem aí uma turma aí que anula orações, os dons espirituais, anulam a ceia do Senhor, anulam a volta de nosso Senhor. Então são chamados de evangelho, de boas notícias, mas Paulo falou que alguém vier trazer essas boas notícias que ele não trouxe, essa pessoa ela é um maldito. Foi isso que ele quis dizer aqui. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, ou seja, tudo que eu tenho dito a vocês, está falando para a igreja da Galáxia, e alguém chegar até vocês e pregar algo além do que eu tenho pregado, esse mensageiro, essa mensagem não é minha e nem o mensageiro foi enviado por mim, pode considerá-los como malditos. Siga a mente, irmão, siga as palavras. Quando o pastor estiver falando, lendo, presta atenção, deixa a palavra entrar na tua mente, não distraia a tua mente com outra coisa, não vá para canto nenhum, fique aqui, deixa essa palavra limpar você, que vai ser uma bênção para a tua vida. Vou repetir o 7, no qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito. O que ele vai repetir? Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes,
seja. Vamos orar para que Deus destape os nossos ouvidos, né? Cristo Deus, a tua palavra lá aos Colossenses disse que Deus estava em Cristo e reconciliou consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação, a saber, Deus em Cristo. Obrigado, meu Deus. Prepara, Senhor, o coração, prepara a terra, aqui dentro, lá fora, na rádio, nos aplicativos, Facebook, YouTube. Há muitas terras, Senhor, que agora a semente vai cair, e a minha oração é que essa terra seja uma terra boa, uma terra onde, quando a semente cair, possa germinar, possa produzir 30, 60 e a 100 por um da semente. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Jesus Cristo digam todos amém, amém, amém e amém. Glórias a Deus. Alguns que vos perturbam, parte 2. Perturbam, verbo perturbar, né? Alguns que desnorteiam, querem desnortear a nossa mente. Alguns que querem trazer transtorno, transtornar a nossa mente. Alguns que querem trazer desordem. Pessoas perturbadas é quem gosta de perturbar. Então, quem traz uma mensagem de perturbação são pessoas perturbadas. E o que faz alguém se tornar perturbado? Mensagens. Paulo está falando que mensagens que chegou, ele já estava, primeiro ele começa dizendo que a igreja já estava saindo da graça. Se você ler o 6, ele diz: admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para um outro. Então ele falou, já está saindo. Então vocês já estão ouvindo o outro. Esse Paulo, ele disse isto também lá em 2 de Coríntios 11, 4. Põe lá, irmão, rapidinho, depois a gente volta para cá. 2 de Coríntios 11, 4, ele disse: se na verdade vindo alguém prega outro. Está vendo? Então há a possibilidade de alguém apresentar outro. Outro quê? Outro quê? Outro Jesus que Paulo não tem pregado. E outro Espírito que Paulo não tem pregado. O que mais? E outro Evangelho que Paulo não tem pregado. Então Paulo falou, olha, e ele disse aqui para a igreja de Corinto, que não tem desabraçado a esses, ele falou, a esses que têm pregado esse Cristo diferente, esse Evangelho diferente, esse poder diferente, né? Esse Jesus diferente, esse Evangelho diferente, esse Espírito diferente. Paulo está dizendo, a esse de boa mente vocês toleram. Você sabe que tem gente que gosta de ter confusão na cabeça. Quando a gente fica catando coisas por aí, nós ficaremos perturbados, irmão. Parece quando alguém não é maduro, não é adulto espiritual, quando um pastor diz isso, ele pensa que o pastor está com ciúme, que ele está indo em outra igreja, que está ouvindo outro pregador. Eu digo isto para poupar vocês, de vocês se tornarem pessoas perturbadas. Eu não tenho nenhum poder sobre a vida de ninguém, vocês todos são livres, mas eu estou mostrando a vocês desde de manhã, que existe mensagem que vão perturbar a vida da igreja. Você quer ver? Vai para Gálatas, agora no capítulo 2, no versículo 11 ao 14, irmão. Um homem de Deus, olha ali, um homem de Deus, estou falando de Pedro, olha aqui, ó. Pedro e os seus amigos. Quando, porém, Cefas, quem é Cefas? Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim e veio apartar-se, temendo os da circuncisão.
E também os demais judeus dissimularam com ele. Dissimularam com quem? Com Pedro. Pastor? A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha aí, olha como é que eu estou falando com a igreja, que a mensagem mexe com a cabeça. Mexeu com a cabeça de quem? De quem? E quem era Barnabé? Amigo de quem? Companheiro de Paulo, foi pregador junto com Paulo nas praças, nas ruas, nas sinagogas, combateu, pregou, fez um monte de coisa. Mas olha o que aconteceu com este irmão abençoado, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, porque as mensagens são fortes, porque parece novidade. Infelizmente nós gostamos de novidade. Ninguém gosta de ver filme repetido, irmão, só eu. Eu gosto de ver filme repetido, porque os filmes repetidos são bons. São bons. Tem filmes que eu vejo, às vezes, a minha esposa, de novo, eu falei, já é a 10ª vez, filha. É melhor do que eu ver filme que um homem que passa por meio dentro da parede, né? Isso aí é muita mentira, né? A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ó, a mensagem foi tão convincente. Aí você pensa que você é adulto, aí você pensa que você pode, aí você pensa que você pode misturar as doutrinas que você aprende aqui com Deus, com os outros pregadores que estão pelas internets da vida. Cadê aquela família que estava tão bem aqui, servindo ao Senhor? Deixou-se levar. Cadê aquela? O problema não é sair daqui, porque sair daqui pode sair, o problema é sair daqui e ficar vagando, igual uma alma penada por aí, como a maioria dos que saíram daqui estão vagando por aí. Você sabe disso que eu estou falando verdade. Então você vê, alguém falou, uma irmã que estava aqui, que ficava aqui com a gente aqui, cadê a irmã? Ah, não está em lugar nenhum, está cantando nas igrejas. Aí. Então elas vivem igual alma penadas. Alma penada, nunca mais tiveram raízes. Então, isto que faz as pessoas não ter raízes são mensagens. São mensagens. Então você vê, a ponto do próprio Barnabé ter deixado levar pela dissimulação deles, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, então Paulo viu que eles estavam totalmente contrário à verdade do Evangelho. Paulo falou, esses caras estão falando mentiras aqui. Aí o que o apóstolo Paulo fez? Disse a quem? Disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos. Paulo não chamou Pedro num gabinete, num cantinho, falou, você está fazendo besteira. Eu vou fazer te lembrar uma coisa, Pedro, vem aqui comigo em Mateus 10, versículo 1 ao 6, vou te lembrar isso aqui, Pedro, vem cá comigo, Pedro, para você parar de se meter onde você não deve. Vem cá, Pedro, vem cá, acompanha aqui, Pedrão. Olha o que está escrito aqui, Pedro, para você parar com essa maluquice tua. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Vamos ver se você vai achar Pedro aqui. Primeiro, Simão, por sobrenome de quem? Esse Pedro aqui é o Pedro que Paulo está falando com ele lá na igreja da Galáxia, na Antioquia. Ele estava ali de enxerido, ele estava ali perturbando a igreja. O apóstolo Pedro estava perturbando a igreja. Meu Deus, como pode? Se o apóstolo Pedro estava perturbando a igreja, imagine esses apóstolos dos dias de hoje. Imagine esses bispos, esses missionários que estão fazendo com a igreja de hoje. Se o próprio Pedro, que era um apóstolo de Cristo, estava lá na igreja da Antioquia, perturbando. Olha o que fala, pode passar, irmão. Já achamos Pedro aqui? Vai para o 5, versículo 5. Já achamos ele, sabe que ele está aí. Olha o que ele falou no 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Pedro estava lá. Pedro, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos.
mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, qual foi a ordem do Senhor Jesus para Pedro? Não encher a paciência dos gentios. Não venha pregar circuncisão, não venha pregar salvação pelas obras, não venha dizer que se você não fizer isto ou aquilo, você não é salvo. Não venha dizer isto. Você não tem autoridade para estar aqui, Pedro, e estar aqui falando o que você está falando. Eu te desabilito você está desabilitado aqui nesta igreja, você não é apóstolo aqui. Cala a tua boca e te repara, ou então rapa fora daqui. Que primeiro que o mestre Jesus, que operou eficazmente em você, também operou em mim. Não é porque você andou com ele que você é melhor do que eu. O mesmo poder que estava sobre você é o mesmo poder que está sobre mim, Paulo. Então houve ali um chamar de atenção. Então você percebe, não tomeis rumo aos gentios. Então a ordem de Jesus para os 12, não perturbar a igreja gentílica. E o que se faz hoje no Brasil e no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense? A igreja gentílica está perturbada pela lei. Trouxeram a lei para a igreja gentílica, trouxeram Malaquias, trouxeram maldição, trouxeram desgraça, trouxeram tudo para a igreja gentílica. Trouxeram a arca, trouxeram aquela trombeta, trouxeram tudo. Trouxeram os sacerdotes, fizeram o templo de Salomão, trouxeram tudo para a igreja gentílica. Isto é maldição, mas é bonito. Mas é maldito, irmãos. É bonito, mas é maldito. Eu não quero viver de aparência abençoada. Eu quero viver da graça de Deus. Não tomeis rumo. Então, ó, aqui está. Volte para lá, irmão, para Gálatas. Por favor. 2:13. E também os demais judeus dissimularam com ele, dissimularam com Pedro, ao ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam, então juntou a patota toda, até Barnabé, que Paulo falou, pelo menos Barnabé está do meu lado. Não está não, nós tínhamos um irmão aqui que cantava, né, ele dizia assim: Paulo, pastor Pedro, eu sou o Barnabé da sua vida. Eu falei: então você vai me deixar. E dito e feito, foi embora. Ao ponto, quando porém vi que não procediam muitos corretamente, então eles estavam procedendo na igreja da galáxia incorretamente. E Paulo diz: segundo a verdade do evangelho, vocês não estão segundo a verdade dessa mensagem, vocês estão indo além, vocês estão apresentando a circuncisão. Na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então ele está falando, você é judeu e você vive como gentio. Olha o versículo 16. Sabendo contudo, olha Paulo falando para ele, sabendo contudo que o homem, não é justificado por obras da lei. Pedro queria levar obras da lei para colocar junto com a justificação. Não, se não circuncidar não é salvo. O apóstolo Paulo apanhou várias vezes porque ele combateu a circuncisão. Ele levou pedrada, levou pancada, foi expulso de cidade por combater a lei, combater as mensagens. Por isso que a mensagem é: alguns que vos perturbam. Não interessa quem for, não importa quem é, se está perturbando, não interessa quem seja. Vai em Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo de número 3.
De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então Paulo fala assim, olha, se você pensa que é só fazer uma cirurgiazinha aí no teu prepúcio, e você já está salvo, você está enganado. Se você se deixa circuncidar, você que é um gentio, você se deixar circuncidar para ser salvo, o que eles dizem hoje? Quem não jejua não tem poder, quem não batiza nas águas não está salvo, quem não batiza nas águas não está perdoado, quem não batiza não sei o que, quem não vai para o monte não tem poder, e quem não faz isso, então a Bíblia não diz, mas eles dizem. E o povo gosta de novidade. Nunca vi povo para gostar de novidade igual o brasileiro. Gosta de uma novidade, ainda mais quando vem de lá de fora. Em 1980 e pouco, quase 90, veio uma onda aí do tal do dente de ouro nas igrejas. Quem lembra disso? A igreja antiga minha, ficava, o pastor antigo meu, ficava, e dá seu dente de ouro ali, dá seu dente de ouro aqui, dá seu dente de ouro ali. E veio outros modismos, e sopra, põe a mão e pum, cai, pum, vai, pum, pum, vai caindo, vai caindo. Então a igreja gosta disso, de moda, de coisa diferente. Você não vê na Bíblia, mas o povo quer novidade. Então quando você quer novidade, o que acontece? Com as bases do Evangelho, as bases começam a ser, fragilizadas. Por isso que Paulo fala, olha, vocês deixaram a graça de Deus e vocês estão indo para um outro Evangelho. Porque eles estão perturbando vocês, eles estão causando desordem na cabeça de vocês. Então ele vai dizer aqui, de novo testifico um homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então se o homem, os gentis, quisessem se circuncidar para ser salvo, porque eles estavam sendo convencidos pela pregação do apóstolo Pedro, junto com os outros. De Cristo, se você se circuncidar, acontece um desligamento. Você se desliga de onde? De quem? Mas 90, vamos botar aqui, 80% da igreja de Cristo na terra, ela está desligada de Cristo. Não é Cristo que conduz a maioria das igrejas, irmão. O que se prega hoje não é evangelho na maioria dos lugares. O que se prega hoje é prazer humano, é satisfação do ego do homem. É o homem. Você é raridade. Raridade de quê? Você é um pecador que merece o inferno, igual a mim. Nós não merecíamos coisa nenhuma, irmão. Nós merecíamos de todo ser lançado no lago de fogo e ponto, nem sem parada, cair lá mesmo e vai nadar no lago de fogo. Mas a graça de Deus nos alcançou. Glórias a Deus que a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Então eu não quero colocar nada que venha me desligar de Cristo. Então quando eu ponho algum rito, não, para a gente libertar, nós temos que pôr a mão na cabeça, liberta. Isso é rito, irmão. Tem gente que fica, puxa, o pastor não põe a mão na cabeça. Eu ponho, irmão, aqui. Pôs a mão na cabeça, na minha. Não, mas para libertar, porque as igrejas, o pastor põe a mão na cabeça, vem quando eu coloco, mas não é minha mão que liberta, não é nada. Aqui não tem nada. Nós temos que entender que o evangelho não sai fogo, o pastor vai levantar a mão, vai sair raio. Não vai sair raio. O que vai sair da minha boca é a palavra de Deus. É esse que é o poder de Deus quando é penetrado na nossa vida. Eu não estou aqui para te iludir, eu não estou aqui para te perturbar, eu estou aqui para te dizer a verdade de Deus, sem nenhuma dúvida. Então ele diz, olha, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos aonde? Da graça decaístes. Então se eu coloco qualquer rito, as igrejas elas estão apegadas às águas, estão apegadas aos montes, às campanhas, então isto tudo são atrativos para a igreja, isso aí é que movimenta a igreja. Eu sei disso, irmão, eu movimentava a igreja, o irmão está aqui também, movimentava a igreja com esses troços. A igreja vive disto, a corrente, a campanha, o jejum de não sei de quem, você viveu isto, a maioria de nós vivemos isto, sendo arrastado para dentro das congregações por
motivos pessoais. Não é por amar a Deus. Quando uma igreja é formada pela palavra, eu sei que vocês vêm aqui porque vocês amam a Deus. Você não vem em busca de mimo de Deus. Deus já te deu o maior mimo para a sua vida. Você é salvo pela graça mediante a fé. Isto não vem de você, é um presente de Deus. Esse é o maior mimo, irmãos, que Deus poderia dar à sua igreja. Então, desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Da graça decaíste. As pessoas estão decaídas da graça estão decaídas. Então Paulo está orientando. Versículo 9. Um pouco de fermento, olha aqui, perturbação. Um pouco de fermento faz o quê? Então tem pessoas que gostam, né? De vez em quando chega uma mensagem para mim, eu nem escuto. Eu escuto a primeira parte, às vezes nem vejo. Eu olho o pregador, eu já conheço praticamente todos. Eu olho assim, isso aqui eu não vou dar crédito. Da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Eu conheço ele, eu sei o que ele fala, e eu sei o que ele quer. Então não vou nem ouvir, porque não sai da mesma fonte duas águas. Pode até fingir que é água boa, mas por detrás tem um venenozinho ali, sabe, escondido, para liquidar as pessoas. Isso aqui é a Bíblia. Eu não estou aqui persuadindo ninguém. Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, olha aí. Olha o que ele falou aqui. Aquele que vos perturba, seja ele quem? Quem é que estava perturbando a igreja da galáxia? Pedro. Paulo poderia falar assim, não, pô, é Pedro, cara. Pedro, pô, eu sei que você está trazendo algo diferente, mas você é Pedro, né, cara? Você é o Pedro, como tem aqui na cidade, ele é o apóstolo, né? Pô, fala, quando você diz, seu apóstolo, você está dizendo assim, Deus falou comigo, e eu estou falando com vocês. Eu digo a vocês, Deus não fala comigo, não. Não, pastor, não, Deus falou com Paulo, eu só leio que está aqui. Deus não fala com o senhor, pastor. Deus fala, Pedro Inácio, prega isto. Não. Deus não fala comigo. Porque tudo que eu tenho que falar está aqui escrito. Para que eu vou perguntar a Deus o que pregar? Porque já está aqui tudo escrito aqui. Para que eu vou gastar 3, 4, 5 dias fazendo uma mensagem? Eu estou destruindo o que já está pronto. Já está aqui. Pega um texto e leia, e você matou a charada da mensagem toda. Acabou. Mas quando se pega pedaço da Bíblia, se cria confusão, desnorteia a pessoa. Está aqui na Bíblia, no coração do nécio não há Deus. Está vendo, pastor? Não há Deus. Mas é no coração de quem? Do louco, não é no coração do sábio. Então, igreja de Deus, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque eu continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Então Paulo está dizendo, pode ser quem for, se trouxer uma mensagem, é maligno, é maldito. Ele disse aqui, Gálatas capítulo 1, 7 e 8, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está falando, perturbam, desordem, transtornam, deixam as pessoas desnorteadas, e diz que eles fazem o quê? Eles querem perverter o evangelho de Cristo. Eles querem perverter. O que é perverter, pastor? É mudar do bem para o mal. Quando se prega o evangelho da graça, quando você não tem o chamado para fazer isso, porque isso aqui não é mulher da hemorragia, o Zaqueu que está na árvore. Isso aqui é o evangelho da graça de Deus. É a mensagem que gera Cristo em nós, amado. Não é curar ferida. A ferida está curada. Ferida é curada pelo médico, a ferida é curada pelo enfermeiro, a ferida é curada pelo remédio. Eu estou falando de algo que está aqui, que está doente, que só o evangelho pode curar aqui, irmãos. Só o evangelho pode fazer isso. Então Paulo disse no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregar a mensagem que
perturba e perverte. Tem que falar que eles querem perturbar e querem perverter. Olha o que o apóstolo Paulo falou a Tito 3, 9 a 11. Tito 3, 9 ao 11. Evita discussões insensatas e genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita homens facciosos, depois de admoestá-los primeira e segunda vez. Falou uma, duas. Pois sabe que tal pessoa está pervertida. Olha aqui, ó. Mente pervertida. Paulo está falando, você falou, olha, a Bíblia diz assim, não, mas a minha Bíblia diz assim. Não, a tua Bíblia é a mesma da minha. Não, mas a minha interpretação diz assim. Não tem interpretação. Paulo recebeu a revelação, ninguém tem autoridade para interpretar nada aqui. Eu sou o apóstolo, estou interpretando. Não interpreta nada, a gente lê o que está aqui. É olho no olho, dente por dente, está aqui, preto no branco. Não tem nada de interpretar, não tem que fechar os olhinhos para poder ver nada, porque está aqui, ó. Pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, por si mesma está condenada. Diga, está condenada. Está condenada. Então diz que essas pessoas, elas vivem perturbadas, elas são perturbadas e elas perturbam. Olha lá, Paulo falando aqui em 2 Timóteo 2, 16 a 18. Evita igualmente os falatórios inúteis profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Olha a mensagem. Paulo chama a mensagem de pessoas, esse tal de Emineu e Fileto, chama a mensagem dele como um câncer. Então, quando eu alerto vocês, eu estou protegendo vocês de pegar um câncer. Não é um câncer, essa câncer que mata a pessoa, é um câncer que mata a fé, um câncer que mata a esperança, um câncer que te põe loucura na tua mente. Jesus já voltou, a ceia do diabo, essas berutices que você escuta por aí, são mensagens de Himeneu e Fileto. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da onde? Da verdade, asseverando que a ressurreição Jesus já voltou. E na década de 70, os caras estão bêbados de cachaça e falando um monte de birutice para as pessoas. E as pessoas que gostam de novidades, irmão, fique na palavra. Está enjoado de mim, irmão? Quando vier aqui, só me escute, não olhe para mim. Está enjoado de me ver? Só me escute, não precisa me ver, só me escute. Só escute o que eu estou lendo aqui. Porque é 16 anos, né, meu? Enjoa, né? Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição... Então a pessoa começa a catar modismo nas redes sociais, então vai achar gente que asseverando que a ressurreição já realizou-se. Já aconteceu. Estão fazendo o quê? Vamos, igreja, estão o quê? Pervertendo o quê? Eu não quero que eles pervertam a tua fé. Irmãos, eu tenho trabalhado dia e noite para ajudar vocês, sem cessar, trabalhando. Você lembra na pandemia, para não deixar vocês sozinhos, à disposição das emissoras do demônio, nós ficamos 3 vezes na semana, 3 vezes ao dia, pregando. Quem lembra disso, irmão? Alimentamos a igreja do Senhor, ninguém morreu, ninguém pegou, ninguém passou dessa para melhor, está todo mundo aqui. Olha o risco que eu corri. Quando eu falei, irmãos, o governo está mandando fechar a igreja, tudo bem, vamos obedecer, mas tal dia nós voltamos. E nós voltamos tal dia, mesmo clandestinamente, escondido aqui. E eu pensava, meu Deus, se alguém morre aqui, a igreja cai em cima de mim. Mas eu não estou aqui falando de minha parte, eu estava aqui falando da parte do Senhor. E o Senhor é conosco, irmão. O Senhor é conosco. Estão pervertendo a fé de alguns. Olha aí, estão pervertendo a fé.
Estes desviaram da verdade, estão pervertendo a fé. Estão pervertendo. Então a minha preocupação é essa, irmão, com vocês. Eu não tenho nenhum outro alvo na minha vida a não ser vocês. Quando eu vejo pessoas, pastor, estou cansado, estou desanimado, meu Deus, cadê aquele evangelho poderoso que entrou dentro de vocês? Quem é que vos enfeitiçou? Aqui, ó. Gálatas 3, olha lá. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Essa palavra fascínio é feitiço, é mandinga, é macumbaria. Depois você vai no dicionário que você vai ver essa palavra, a origem dessa palavra, fascínio, verbo fascínio, fascinou o verbo fascinar. Quem é que te fascinou? Quem é que te embruxou? Quem é que te enfeitiçou? Quem foi o homem que trouxe o outro Cristo, o outro Evangelho, o outro Espírito? Quem foi esse? Paulo estava chamando a atenção. Veja como é que ele está falando. Vai, passa. Ante cujos olhos Jesus Cristo é exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está falando, vocês foram batizados porque vocês receberam o Espírito, porque vocês guardaram a lei, ou porque vocês creram no Evangelho da graça de Deus? Eles já estavam perdidos, eles já não sabiam. Pedro chegou, os judeus chegaram, foi uma desgraça na igreja, irmão. Mas Pedro, homem de Deus, Pedro, homem de Deus, está no lugar errado, falando as coisas erradas, tem que ser reprovado. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Não, agora eu já sei porque. Nós temos aí no Rio de Janeiro um filho de um grande pastor, que foi o meu pastor durante 21 anos, que largou lá para se aperfeiçoar na carne. Não acredita mais que é o batismo no Espírito. Um dia ele estava no batismo, no batistério lá se batizando, e falou, agora eu estou nascendo de novo. Olha Jesus Cristo, o filho do apóstolo. Para você ver, não tem filho de apóstolo, não tem nada, meu irmão. Se você der ouvido para os que perturbam, você vai se ficar perturbado, irmão. O Barnabé foi perturbado, o filho do apóstolo foi perturbado, e agora eu encontrei Jesus, agora eu estou salvo, porque eu fui para as águas, aleluia. Foi salvo coisa nenhuma. Se você não foi salvo na cruz, você não é salvo em lugar nenhum. É na cruz que Jesus nos salvou, foi lá que Ele te perdoou, foi lá que Ele te inocentou, foi lá que Ele derramou o seu sangue. Ele falou, foi tudo cancelado, eu cancelei o escrito de dívida que era contra vocês, eu encravei na cruz, eu não encravei nas águas, eu encravei na cruz, foi na cruz. Isso é para desmoralizar o pai, para desqualificar o pai dele. Garoto usado pelo diabo, e tem um monte de gente que está atrás dele, um monte de gente, outros perturbados. Outros perturbados. Então, abençoados, deixamos por aqui. Terça-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui para a glória de Deus. Assim disse o Senhor. Esta foi a vontade de Deus para a nossa vida nesta noite. Vamos dar-lhe um glória bem forte ao Senhor.